Bom, já começou a gravar, né? Então, bom dia a todos e todas. Hoje a aula fica a cargo do setor de mastologia e oncologia ginecológica. Eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Murilo Brazan, que tem graduação em residência de ginecologia e obstetrícia aqui pela USP de Ribeirão, especialização em mastologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fellow em reconstrução mamária, na França, preceptor da residência de mastologia do Hospital São Cristóvão em São Paulo e diretor clínico do Centro de Referência de Saúde da Mulher, a Mater. É um prazer contar com você, Murilo, que vai abordar a cirurgia no câncer de mama, da cirurgia radical à cirurgia conservadora e oncoplástica. Muito obrigada. Bom dia, professora, bom dia aos presentes. Eu que agradeço aí o convite de vir aqui falar um pouquinho sobre a cirurgia do câncer de mama. Logo hoje, no último dia de outubro, né? Esse mês, um mês tão importante aí da conscientização sobre o tratamento, o tratamento precoce, né, do câncer de mama. Então é um prazer para mim vir aqui falar com vocês. Bom, os objetivos da nossa aula, então, primeiro entender um pouquinho a importância do câncer de mama, rapidamente, na saúde da mulher, e depois a gente vai direcionar para a parte da cirurgia, então falar um pouquinho da evolução das técnicas cirúrgicas, né, do tratamento dessa doença, e mais, para o finalzinho, falar um pouco de reconstrução e oncoplastia mamária, que são abordagens que cada vez mais têm sido empregadas aí na mastologia. Então, o câncer de mama, ele é o câncer que mais acomete mulheres no mundo, né? O câncer que, além de ser o que mais acomete, é também o que mais mata mulheres. E no Brasil, esse cenário se repete, e a gente tem dados aí de que 1 a cada 3 cânceres diagnosticados em mulheres é um câncer de mama, tá? Dados aí da OMS relativos ao mundo inteiro, câncer de mama em 2020, mais de 2 milhões de casos novos, o que responde aí a 1/4 dos cânceres diagnosticados em mulheres, com uma taxa de mortalidade de 15,5%, uma taxa bem alta, né? No Brasil, esse cenário se repete. Então, dados do INCA, aí, em 2023, foram estimados 73.600 novos casos de câncer de mama, com uma taxa de mortalidade de 16%. Por ser uma doença de alta incidade, de alta mortalidade, mas disponível de um método de rastreio muito eficaz, que é a mamografia, que quando feito adequadamente, a gente consegue reduzir a morbimortalidade, é essencial que a gente conscientize a população, conscientize as equipes médicas da importância do rastreio adequado, né? Consequentemente, a gente diagnosticando cedo, a gente consegue colocar nossas opções terapêuticas de forma adequada e precoce. Então, lesões que a gente diagnostica precocemente, lesões iniciais, lesões menores do que 1 centímetro, 2 centímetros e sem extensão axila, a gente tem taxa de cura de mais de 95%. Então, é possível a gente mudar esses números, sim. Aqui algumas opções terapêuticas que a gente tem atualmente, mas o foco da nossa aula hoje vai ser falar sobre a cirurgia. Então, eu vou pedir para os participantes 2 participações ao longo da cirurgia, dessa conversa, tá? Aqui a gente tem um QR Code, e a ideia é perguntar para vocês o que vocês entendem como a mastectomia. Se ela é uma abordagem cirúrgica essencial, sempre, depende da paciente ou depende do cirurgião. Tem esse QR Code para vocês lerem, e eu também deixei fixado no chat da aula o link, tá? Tem 2 links. O primeiro link é dessa pergunta. E mais para frente vai ter uma segunda pergunta que vai ter o segundo link. Vou dar aí um minutinho para vocês entrarem, e se puderem responder, acho que vai ser interessante ter essa ideia da participação de vocês. Se alguém tiver dificuldade, me avisa, tá? Então, aqui já temos algumas respostas. Tem gente, 100% respondendo que depende da paciente. Vou dar mais alguns segundinhos. Mantemos essa resposta em 100%. Então, estou vendo que o pessoal está bem antenado aí. Certo. Bom, vamos seguir então aqui na aula. 100% de quem respondeu que depende da paciente. E essa é a ideia, tá? Mas não foi sempre assim, tá? Isso é algo que vem evoluindo. Então, a primeira descrição de cirurgia mamária como tratamento do câncer de mama foi descrita por Halsted, lá em 1894.
E Halsted acreditava que o câncer de mama era uma doença centrífuga, né? Então, ele começava na mama e ia se espalhando. Ele acreditava que quanto maior a abordagem cirúrgica, maior a chance de cura dessa paciente. Então, a mastectomia de Halsted era extremamente agressiva, tá? Então, Halsted abordava a mama inteira, então tirava a mama, a pele, a areola, tirava músculo peitoral maior, músculo peitoral menor e os 3 níveis axilares, tá? Das cadeias linfáticas axilares. Com isso, era um resultado totalmente devastador, né? E ele acreditava que assim ele curava bem as pacientes, mas seguindo essas pacientes, ele encontrava uma média de taxa de recidiva em torno de 20% a 30%, e uma sobrevida global em 3 anos próxima de metade das pacientes. E com isso, as pessoas foram olhando para isso e falando, não é possível que a gente fazer uma cirurgia tão grande e a gente não alcance uma sobrevida tão alta, né, uma sobrevida global livre de doença. Deve ter alguma coisa por trás disso. E os cirurgiões foram, então, tentando reduzir essa abordagem. Até que Patten, em 1948, ele propôs de tirar apenas, de manter, na verdade, o músculo peitoral maior. Então, ele tirava a mama, tirava o peitoral menor e tirava os 3 níveis axilares. Mais para frente um pouquinho, veio Madden, em 1965, e falou, não, eu posso manter os músculos, tanto o peitoral maior quanto o peitoral menor. E também foi alcançando as mesmas taxas de recidiva que tinha lá com Halsted e com Patten, tá? Então, essa é a cirurgia clássica que a gente tem hoje como mastectomia radical modificada, que é proposta por Madden e Auchincloss, tá? O que a gente mantém, então? A gente mantém peitoral maior, peitoral menor. Aqui a gente consegue ver a axila, então aqui a veia axilar, totalmente esvaziada, os 3 níveis, e o músculo peitoral maior aqui mantido, tá? Hoje em dia a gente não usa mais essa técnica? Sim, a gente usa. Então, pacientes que têm uma doença localmente avançada, que acometem pele, acometem mamilo, acometem vários níveis axilares, essa é a técnica cirúrgica padrão. O fato é que mais para frente, com o advento dos tratamentos locorregionais, como a radioterapia e a melhora do tratamento sistêmico, com quimioterápico, a gente conseguiu entender, a gente não, né, Veronese, olha que audácia minha. Veronese entendeu que, às vezes, fazer uma cirurgia tão grande não ia acrescentar tanto benefício oncológico para as pacientes, já que a gente tinha tratamentos complementares que podiam melhorar a sobrevida da paciente. Então, com um estudo com 1.500 mulheres, um estudo randomizado, ele separou em 2 grupos. Em um grupo, ele propôs fazer essa técnica de mastectomia radical modificada. Em outro grupo, ele tirava apenas o tumor e a pele sobre o tumor e associava a radioterapia após a cirurgia. Seguiu essas pacientes por 10 anos e ele viu que as taxas de recidiva local eram muito próximas. Então, na mastectomia, em torno de 8% a 10%, enquanto que na quadrantectomia, de 11% a 12%. Com a diferença de que essas pacientes tinham uma qualidade de vida extremamente superior. Então, com isso, a gente começou a poder mudar resultados como esse aqui da esquerda para resultados como esse da direita, em que a cirurgia de conservação da mama passou a ser o tratamento padrão da abordagem mamária, sempre que possível, tá? Então, quando o tumor e a relação do tumor com a mama permite que isso seja feito, hoje em dia a gente dá preferência para a abordagem conservadora da mama, tá? Depois disso, algumas outras técnicas de mastectomia começaram a ser tentadas também, porque até então a gente tirava a pele, mamilo e areola, né? Então, na década de 90, um grupo propôs de vamos manter a pele e vamos tirar só a areola, com isso a gente consegue um resultado estético um pouquinho melhor, e aí a gente consegue simetrizar as outras mamas depois. Então, essa é a técnica que a gente chama de mastectomia poupadora de pele, ou skin sparing, tá? E um pouquinho mais para frente, lá em 2002, um outro grupo propôs a possibilidade de tirar apenas a mama, que é o que a gente chama de adenomastectomia, ou mastectomia poupadora de pele e mamilo. E hoje em dia, sempre que possível, a gente tenta manter pele e mamilo na abordagem mais agressiva da mama, ou seja, na mastectomia. É claro que se o tumor acomete pele, acomete mamilo, a gente precisa retirar essas estruturas, certo? Então, da evolução da mama, foi basicamente isso que a gente teve aí num intervalo de mais de 100 anos, tá? Então, hoje a gente consegue um resultado estético muito superior
com um controle oncológico até melhor do que antigamente, porque hoje a gente tem associado os tratamentos adjuvantes. Agora está na segunda parte da participação de vocês, então a gente vai falar um pouquinho da parte de abordagem axilar. Queria pedir para vocês, se possível, escanearem esse QR Code ou acessar o link que está fixado ali também, tá? E a pergunta agora é, qual é o papel da abordagem axilar no tratamento do câncer de mama? Essa abordagem é uma abordagem... Está carregando aqui, acho que foi. É uma abordagem basicamente para controle locorregional, ou seja, eu quero tirar o tumor que tem ali para melhorar a sobrevida dessa paciente. Eu preciso abordar essa axila para eu saber o que tipo de tumor que eu estou lidando e aí, consequentemente, eu vou melhorar o meu tratamento, sabendo esse tipo de tumor, ou não tem nenhum papel, não existe mais função de abordagem da axila. Alguns segundinhos aí para vocês responderem. Então, quem respondeu até agora falou que tem basicamente papel prognóstico e preditivo, ou seja, ele vai falar informações sobre esse tumor e informações de como que é melhor a gente tratar esse tumor. Então, 100% das pessoas até agora responderam assim. Legal, vamos dar sequência então. Bom, então até a época ali que eu descrevi da cirurgia conservadora, né, a abordagem padrão da axila era o esvaziamento, tá? Então, independente da abordagem da mama, se ia ser conservadora ou se ia ser radical, a axila era radical. Lá na década de 90, em 1994, Juliano começou a pensar, se pode diminuir a cirurgia da mama, eu também posso pensar em diminuir a cirurgia da axila. E aí ele fez o seguinte, ele propôs a ideia de linfonodo sentinela axilar. Ele supôs que existia um grupo de linfonodos que poderia predizer o status do restante da axila. Então, por meio da injeção de um azul, de um contraste, né, de um marcador, o azul patente, ele identificava o primeiro linfonodo que corava, tirava esse linfonodo e, num estudo, ele pegou e esvaziou também o restante da axila dessas pacientes. E aí ele comparou para ver se o primeiro linfonodo predizia se o restante da axila também tinha comprometimento ou não. Tá? Então, em 174 pacientes, identificou o linfonodo sentinela e tirou, e depois fez o esvaziamento axilar dessas pacientes. E ele percebeu que em 95% dos casos, o resultado do linfonodo sentinela era semelhante ao restante da axila. Se o sentinela era negativo, a axila era negativa. Se o sentinela era positivo, a axila também era positiva. Ou seja, se eu entendo o que acontece com o linfonodo sentinela, eu posso entender o que acontece com o restante da axila. E com isso, ele propôs um novo estudo, e agora o grupo dele deu o nome de ACOSOG Z011, que é um dos estudos que mais revolucionaram a abordagem cirúrgica da mama, tá? Do tratamento cirúrgico do câncer de mama, em que ele pegou dois grupos, 891 pacientes, divididas em dois grupos, e propôs, em um grupo, fazer a abordagem da axila apenas com linfonodo sentinela, então ele tirava ali de 3 a 5 linfonodos sentinelas, e em outro grupo, fazia o linfonodo sentinela e esvaziava também. Era um grupo de não inferioridade em relação à abordagem padrão, prospectivo, randomizado e fase 3. E é importante frisar aqui o grupo, como que eram essas pacientes. No máximo, o tumor podia ter 5 centímetros, então tumores T1 e T2. Axila clinicamente negativa, então não podia ter sinal clínico de acometimento da axila. Essa paciente fazia cirurgia conservadora, não era mastectomia, e ela tinha a radioterapia programada para pós-cirurgia, tá? Como adjuvância. Ele considerou que ia não mexer no restante da axila se tivesse até 2 linfonodos sentinelas positivos, tá? E a média de pacientes era de 55 anos. Com isso, o que ele viu? Naquele grupo que ele fazia só o linfonodo sentinela e que tinham até no máximo 2 dos 3 ou 5 linfonodos positivos para metástase axilar, a sobrevida livre de doença e a sobrevida global dessas pacientes eram muito semelhantes àquelas pacientes que foram para esvaziamento. Ele publicou primeiro em 2010 um segmento de 5 anos e em 2017 saiu o segmento de 10 anos, tá? E que se manteve essa semelhança entre os dois grupos. Então, a partir de então, foi definido como tratamento padrão das pacientes com axila clinicamente negativo, a abordagem axilar
com linfonodo sentinela. E se viesse no máximo 2 linfonodos positivos, não precisava esvaziar esses pacientes. E aí, o tratamento adjuvante ia ser o responsável por complementar o tratamento dessas pacientes, certo? Depois do Acozog, veio o Amaros, em 2014, que além das cirurgias conservadoras, também incluiu mastectomia entre as pacientes avaliadas. E com isso, também passou a ser padrão a abordagem do linfonodo sentinela naquelas pacientes que iam para mastectomia, e não necessariamente só nas pacientes com cirurgia conservadora. E além disso, ele avaliou também a incidência de linfedema, ele comparou a incidência de linfedema entre as pacientes esvaziadas e as pacientes que foram só para linfonodo sentinela, e a diferença foi gritante, né? Enquanto no grupo esvaziamento o linfedema aparecia em 23% das pacientes, no linfonodo sentinela apenas 11%. E, atualmente, já se fala até em não mexer na axila, tá? Então, quando a gente apareceu ali a perguntinha, nenhuma função do papel da abordagem axilar no tratamento da axila, é porque já tem gente pensando nisso. Quando que não é importante a gente saber o status axilar? Naquelas pacientes em que fazer quimioterapia não é uma opção. Então, a informação da axila é importante para a gente programar o restante do tratamento. Se eu tenho uma paciente que eu não penso em fazer quimioterapia para ela, para que eu vou pegar e mexer na axila dela se já clinicamente eu não tenho nenhum sinal de acometimento? Então, esse estudo SOUND, que foi publicado ano passado, pegou 1.400 pacientes, dividiu em 2 grupos, e um grupo fez linfonodo sentinela, na técnica escrita ali por Juliano, e na outra não mexeu na axila. Essas pacientes tinham sido avaliadas com ultrassom antes da cirurgia, e o ultrassom mostrava que não tinha acometimento linfonodal, tá? Eram tumores pequenos, uma média ali de até 2 centímetros. As pacientes eram mais idosas, então acima de 60 anos, e a maioria das pacientes eram luminais, que são tumores com um prognóstico muito melhor. E obteve-se praticamente os mesmos índices de recorrência local, de morte e sobrevida livre de doença à distância, ou seja, de metástase. Com isso, hoje em dia, naquelas pacientes mais idosas, com tumores de bom prognóstico e que clinicamente e imaginologicamente a gente não tem acometimento da axila, a gente está começando a não mais abordar a axila. Quem diria, né? Bom, da evolução de cirurgia, basicamente era isso. E eu vou deixar esses minutinhos finais para falar um pouquinho sobre quando entrou a reconstrução mamária e a oncoplastia com o intuito de melhorar o resultado estético, tá? Então, tanto a reconstrução quanto a oncoplastia são técnicas em que a gente lança a mão de cirurgias estéticas, né, de técnicas de cirurgia plástica, para melhorar o resultado estético da paciente sem comprometimento do tratamento oncológico. Isso é essencial, tá? A gente não pode preconizar um resultado estético e, com isso, acabar prejudicando o tratamento oncológico dessas pacientes. Então, tem que manter o padrão de tratamento oncológico, tá? Com isso, a gente quer evitar resultados como esses, tá? Então, como que foi a evolução disso? Lá em 1896, um pouquinho depois de Halsted, Tansini, ele descreveu o primeiro grande dorsal, retardo de grande dorsal. O intuito dele não era reconstruir a mama, era só fechar o buraco que ele tinha feito depois de ter tirado a mama de uma paciente, tá? Então, ele só queria cobrir a ferida da paciente. Lá em 1962 foram descritas as primeiras próteses mamárias, né, que para uma outra opção de reconstrução. E na década de 70, esse cirurgião, ele propôs o grande dorsal como uma forma de reconstrução. Então, ali o intuito não era só fechar, ele queria reconstruir a mama. E lá em 2007 apareceu a lipoenxertia, que também é uma forma muito interessante de reconstrução e de melhora de resultado estético, tá? Com todas essas opções cirúrgicas e usando técnicas de cirurgia plástica da mama, técnicas de pedículos e mamoplastias, hoje em dia a gente consegue melhorar muito os nossos resultados estéticos. Então, essa paciente, ela tinha um tumor que pegava os 2 quadrantes laterais dela. A gente não precisou mais de mastectomia, a gente conseguiu tirar o excesso de mama, simetrizar com a mama contralateral, tratar adequadamente essa paciente no ponto de vista oncológico e fornecer um resultado estético muito satisfatório, tá? Para vocês terem ideia, é isso que a gente consegue com as técnicas de cirurgia plástica. A gente consegue um campo muito grande. Então, a gente consegue tirar tumores muito grandes
de diferentes regiões da mama, então a gente consegue abordar os 4 quadrantes da mama sem prejuízo do resultado estético, porque a gente mantém a areola fixa na vascularização da mama, tá? E aí, com isso, a gente consegue remontar a mama do jeito que a gente puder, tá? Uma outra opção são retalhos locais. Então, nessa paciente, a gente tinha que tirar a pele sobre o tumor, tá? Antigamente, essa paciente ia ficar com defeito. Hoje em dia, com técnicas de retalhos locais, a gente consegue deslocar o volume, por exemplo, da axila para a região da mama. E é o que a gente fez nessa paciente. Então, tira-se uma ilha de pele sobre o tumor e tira-se uma ilha de pele da axila e a gente consegue deslizar esse tecido para repor o volume lá de onde foi tirado e fechar essa incisão com um volume muito adequado, tá? A lipoenxertia trazendo melhora de resultado estético, então a paciente com contratura, a gente consegue melhorar esse resultado estético, melhorar a pele da paciente, a elasticidade dessa pele. Com a reconstrução autóloga com retalho de músculo grande dorsal, a gente consegue resultados estéticos muito bons em pacientes mastectomizadas. Então, essa paciente foi mastectomizada por conta de uma lesão multicêntrica e manteve uma simetria muito satisfatória das 2 mamas. Aqui, mostrando o porquê dessa técnica ser tão interessante, a gente usa parte só do músculo grande dorsal, então é o mini retalho de grande dorsal, né? A gente tira só um pedaço dele. Com isso, a gente diminui a morbidade da área doadora, né, do dorso, e a gente consegue praticamente uma prótese natural com esse retalho, né? Então, só uma parte do retalho, com a ilha de pele sobre ele, a gente tira essa pele, essa derme aqui, a gente decortica e consegue praticamente uma prótese natural. Reconstruções com dorsal associado a técnicas de micropigmentação areolar, assim como fazer essa areola com tecido da própria paciente. Aqui a gente fez um enxerto livre de pele da virilha, junto com um retalho local para fazer essa papila. Então, resultados muito satisfatórios, sem comprometer o resultado oncológico dessa paciente. E também, mesclando todas essas técnicas, a gente consegue melhorar resultados estéticos como dessa paciente, tá? Que perdeu a reconstrução bilateral, ela tinha lesão bilateral, acabou perdendo. E aí, mesclando várias técnicas, primeiro a gente tirou essas cicatrizes, fez lipoenxertia para melhorar o plastrão dela, conseguiu já uma melhora local importante. No segundo momento, ela foi para um retalho de TRAM, que é aquele que a gente tira o músculo do abdômen, a gordurinha ali que vai embora na abdominoplastia, a gente utiliza para reconstruir a mama. Num segundo momento, a gente fez a papila dessa paciente. E, para finalizar, aqui mostrando que ela foi para a praia depois de ter feito essa reconstrução, dá para ver aqui que ela usou até um tomara que caia, mostrando como é importante a gente pensar no dia a dia dessa paciente. Provavelmente ela não ia para a praia por conta do resultado que ela tinha. E a gente fazer essa cirurgia possibilitou ela frequentar lugares que até então ela não mais frequentava. E, para finalizar, realizado a micropigmentação para melhorar o aspecto visual e um resultado final muito satisfatório em relação ao que a gente tinha. E o principal, tratamento oncológico não foi comprometido, tá? Era isso que eu tinha para falar. A cirurgia na mama é algo muito, muito interessante. Eu acho que é um convite para vocês, os alunos que estão aqui, os residentes, conhecerem um pouquinho mais. E hoje em dia, a gente consegue falar que dispor de muitas técnicas permite que cada vez mais o tratamento das pacientes seja individualizado. Então, a gente conhecer diferentes técnicas permite que eu aborde cada paciente da melhor maneira possível para cada paciente, tá? Obrigado e fico aí à disposição para possíveis dúvidas.